Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E a nossa temática é riscos do uso excessivo de tecnologias digitais. Um assunto interessante, porque de alguma forma você que está aí do outro lado deve perceber que está incluído nesse problema. Então acompanhe comigo algumas das pesquisas que selecionei para ver aonde que você está e onde você não está incluído nessas pesquisas que falam sobre o uso excessivo de tecnologia. Principalmente celular, não vamos ser inocentes de achar que tanto adultos como crianças hoje em dia estão envolvidos com essa questão de problemas decorrentes do uso excessivo de celular. Então, sobre o uso excessivo de laptops e smartphones, por exemplo, são muitos os problemas decorrentes dessa relação. Problemas estes que podem ser vivenciados atualmente nas famílias. Então, cuidados com o excesso de tecnologia. Um estudo norte-americano conduzido por Jim Taylor, um PhD em psicologia, demonstrou que a relação criança e tecnologia, quando excessiva, pode acarretar uma série de prejuízos ao pequeno em seus primeiros anos de vida. Lembra daquelas pessoas que falavam sobre o esfriamento das relações devido à tecnologia? Bem, é verdade. Então, nota-se que muitas crianças que hoje já têm contato com o smartphone dos pais desde cedo, também já começam a ficar distante das suas brincadeiras convencionais e também de buscar aquele carinho que o pai tanto gostava, porque o foco dela está exatamente nos games, nos vídeos que ele está tendo contato imediato com o smartphone de seu pai. Os perigos desse excesso continuam ainda temática. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Alberta apontou que a tecnologia aumenta a incidência, eita, olha esse detalhe, da obesidade na infância, torna essas crianças mais gordas, em outras palavras. O estudo mostra que ter acesso a um gadget ou computador, gadget aqui no sentido de um smartphone ou qualquer outro eletrônico, ou computador aumenta 1,47 vezes as chances da criança ser obesa, ou seja, quase 1,5 vezes a possibilidade de ser obesa em relação a outra que não tem um gadget. Enquanto que, quando essa mesma criança tem 3 dispositivos que ela pode estar usando, esse número ou essa possibilidade aumenta para 2,57 vezes, ou seja, 2,5 vezes essa possibilidade de se tornar obesa. Olha o risco que tem, né? Então, muitas das vezes a gente conhece isso, você está ali no computador, mesmo no smartphone, está comendo ali mesmo e praticamente não se movimenta o dia inteiro, com uma vida um tanto sedentária. Então, a possibilidade tanto de crianças como de adultos de ganhar peso em função disso, não é nem preciso uma pesquisa para ver que o resultado realmente é negativo. Entre crianças de 3 a 5 anos, olha os detalhes, mostrando o quanto o uso excessivo pode trazer danos que são perceptíveis à medida em que se compara a questão tecnológica com procedimentos e hábitos convencionais do dia a dia. Então, crianças entre 3 a 5 anos, 66% são capazes de operar jogos de computador. Claro. Só que 14% dessas mesmas crianças não sabe amarrar o seu próprio tênis. Então isso já mostra uma discrepância. Por um lado, tem um grande desenvolvimento, por outro lado, coisas que são tão corriqueiras, habituais, 14% não consegue fazer. Verifica aqui na tela outros índices importantes para a gente ver o quanto o uso excessivo de tecnologia faz com que as pessoas, inclusive, deixem de fazer coisas que são corriqueiras do dia a dia. Olha só esse índice aí, 62% consegue ligar o PC, mas 25% não sabe o que fazer em caso de emergência. Talvez uma porta que travou, alguma coisa que começou a iniciar um incêndio na casa, então cria um pânico porque não sabe como resolver coisas assim. Ao passo que 62% sabe ligar o PC, o computador. 47% sabe utilizar um smartphone. Desde pequeno, como se conhece aí, por aí de 1 ano e meio, 2 anos de idade ou até menos. Mas
50% não sabem o caminho de casa. Olha como isso é complicado. Se você for deixado num lugar, mesmo que seja no próprio bairro, na própria rua, mas não sabe como voltar para casa nessa idade que nós colocamos aqui, idade entre 3 a 5 anos. Isso tem que ficar bem claro. E 57% sabem utilizar pelo menos um aplicativo do smartphone. Porém, 23% não sabem nadar. E aí, olha o detalhe importante. Países com maiores índices de desenvolvimento de habilidades tecnológicas nesta faixa, de 3 a 5 anos de idade. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e República Tcheca. É reconhecido que o Brasil, inclusive, é o país que tem o maior número de pessoas que acessam a internet, o maior número de pessoas que estão naquele grupo dos hackers que tem já um nível bastante elevado de acesso no submundo da internet. Entre crianças de 6 a 9 anos, 89% usam a internet. No Brasil, esse índice sobe para 97%. Gente, o índice de 100%, 97% de crianças entre 6 a 9 anos já têm acesso à internet. O maior índice entre os países pesquisados. Mas 0,7% passam mais de 10 horas por dia conectados. 46% estão em redes sociais infantis. Teoricamente, 13 anos seria a idade mínima para entrar no Facebook, mas 16% delas já estão lá. E com certeza esse número ainda não é o correto, porque muitos usam idades e dados totalmente distorcidos para poder entrar na rede, que não exatamente corresponde aos seus dados pessoais. No Brasil, 54% delas fazem parte da rede social. E aí um estudo da Publish England, agência de saúde pública britânica, afirma que o excesso de tempo na internet prejudica a saúde mental das crianças. Problemas como, quero que você preste atenção nisso, porque isso tem tudo a ver tanto com crianças como com adultos também. Solidão, depressão, ansiedade, baixa autoestima e agressividade estão entre os principais males causados por esse comportamento. Os efeitos são sentidos especialmente por jovens que passam mais de 4 horas por dia na internet. A agência afirma que há uma relação direta entre o tempo gasto em mídias e níveis cada vez mais baixos de bem-estar entre os jovens. Além disso, outros problemas de saúde podem acometer crianças e adultos. Se você sente dores no pescoço e as pontas dos dedos amortecidos, pode estar sofrendo de torcicolo de SMS. Como o nome diz, é uma lesão provocada pelas horas em que os usuários de celulares passam debruçados sobre os aparelhos digitando. Então esse é o chamado torcicolo de SMS, de mensagens. Né? Você está ali direto mandando mensagem para alguém, pode estar com esse problema de torcicolo de SMS. Olha só essa imagem que está na tela. Está vendo aí que a mão está com uma proteção especial. Isso pode decorrer de um problema que é chamado dedão de BlackBerry, ou BlackBerry Thumb, ou polegar BlackBerry, em tradução literal. Isso é praticamente uma doença dos smartphones que estão sendo desenvolvidos com o passar do tempo. À medida que com esse dedão você está usando constantemente para digitar, para acessar determinadas páginas, para inclusive jogar no seu smartphone, que isso demanda muita agilidade no seu dedo, então você pode estar com essa doença de polegar BlackBerry. Ou seja, à medida que você sente dores nessa região do polegar e talvez você pense que seja outra coisa, fique atento e procure investigar se você não está com mal de BlackBerry, dedão do BlackBerry. Uma outra é a síndrome do pescoço de texto, ou ombro de iPad. Muitas horas inclinados sobre o aparelho levam a dores nas costas. Por estar segurando com as duas mãos o aparelho, os ombros ficam ainda mais curvados do que os de celulares. Veja na imagem que tem uma pessoa usando um celular e qual é o peso que cada curvatura provoca gravitacionalmente no pescoço da pessoa. Veja que na inclinação de 0 graus,
É apenas 5 quilos, o equivalente ao peso do celular que está na sua mão. Com inclinação de 15 graus, o celular já passa a pesar 12 quilos. Com inclinação de 30 graus, 18 quilos, 45 graus, 22 quilos, e com 60 graus, quase com a cabeça quase toda inclinada para baixo, o celular já passa a ter um potencial de 27 quilos. Então, o uso do smartphone em ângulos incorretos e a pressão que a coluna suporta estão aí. Então, preste atenção que à medida em que você sente dores no pescoço, nessa vértebra e nas costas, com certeza você procure identificar que de alguma maneira vai estar ligado com essa questão do uso excessivo de smartphone. Se você não tinha isso e começou a aparecer esse sintoma, é bem provável que o uso excessivo dessa tecnologia possa estar te trazendo esse problema da síndrome do pescoço de texto ou ombro de iPad. E aí vem o pulso de Wi, outra lesão causada pelo videogame, outra tecnologia muito presente no meio dos jovens. O pulso de Wi pode afetar qualquer um que passe muito tempo segurando o controle de console, já que ele provoca impacto direto de pulso. Mesmo assim, esse problema é só mais um entre todos machucados atribuídos à plataforma da Nintendo. Basta procurar acidente de Wi no YouTube e ter uma ideia do que estamos falando. Em relação aos celulares, 49% dos brasileiros já tiveram um celular roubado. Então mostra nesse caso aqui que o uso também excessivo de celular em todos os cantos, até mesmo quando você vai para a rua com ele e fica ali ocupado com o celular, é uma das causas de furto também. Não é a principal, mas é uma das causadoras de furto. No total, pelo menos 64 milhões de cidadãos com mais de 16 anos já foram vítimas desse tipo de crime. E aí o atropelamento de pedestre distraído com fone de ouvido é outra preocupação. E aí a própria imagem diz, pedestre vivo, não troque sua vida por distração. Então isso é uma foto que mostra muito quando a gente anda pelas ruas, pelo ônibus, de carro, vê pessoas que atravessam a rua sem estar olhando nem para onde está vindo algum tipo de moto ou carro, ou com alta ou com baixa velocidade. E isso tem trazido acidente não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então esse é um dos motivos do excesso de tecnologia. Com isso, a gente encerra a nossa parte teórica e vamos para a nossa questão de hoje. Vamos lá! Estudo mostra que crianças que têm acesso a gadgets, celulares, videogame, iPad, entre outros, ou computador, apresentam chances de obesidade em relação a outras que não têm tecnologia na mesma proporção de... Quantas vezes essa proporção? Letra A, uma vez a chance de obesidade? Letra B, 1,47 vezes a chance de ter obesidade. Letra C, 3 vezes chance de obesidade. E letra D, 4 vezes chance de obesidade. E aí, fez sua escolha? A escolha certa é letra B! Parabéns, é isso mesmo. Só 1,47 vezes, ou cerca de 1,5 vezes, conforme a gente viu no decorrer da nossa aula. E por último, a questão número 2, a distração em vias públicas com gadget aumenta as possibilidades de, letra A, torcicolo de SMS e furto, letra B, atropelamentos e síndrome de pulso de Wi, letra C, furtos e atropelamentos, letra D, dedão de BlackBerry e atropelamentos. Lembra dessa aí? Foi a última coisa que acabamos de falar na nossa aula. Então a resposta certa é letra C, furtos e atropelamentos. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Agradecemos a todos que têm acompanhado essas aulas. Se quiser assistir essa ou outros componentes curriculares, acesse a plataforma Eduque.